Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14/9, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 19 ao capítulo 21. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 19 é um cântico fúnebre. Pelos reis de Israel. E você já percebeu que aqui no livro de Ezequiel tem uma particularidade? Deus, ele mostra muita coisa ao profeta, ele traz muita coisa ao profeta, né? E o profeta escreve também por parábolas, não é? Você pensou que parábolas era somente lá nos livros que relata os fatos, né, vividos por Jesus, que parábola era algo inerente ao ministério de Jesus? Não, nós estamos vendo muitas parábolas aqui no profeta Ezequiel. Entoe este cântico fúnebre pelos príncipes de Israel. Quem é a sua mãe? Uma leoa entre os leões. Ela se deitava entre os leãozinhos e criava seus filhotes, criou um deles para se tornar um leão forte. Ele aprendeu a caçar, despedaçar a presa e se tornou devorador de gente. As nações ouviram falar dele e apanharam na cova que lhe preparava. Com ganchos, o levaram para a terra do Egito. Quando a leoa viu que sua esperança por ele estava perdida, pegou outro filhote e o ensinou a ser um leão forte. Ele andava entre os leões e se destacava por sua força. Aprendeu a caçar, despedaçar a presa e também se tornou um devorador de gente. Derrubou fortaleza, destruiu cidades, a terra e os seus habitantes temiam de medo quando ouviam o seu rugido. Então o exército das nações o atacaram. O cercaram por todos os lados, lançaram uma rede sobre ele e o apanharam na cova que lhe preparava. Com ganchos, o arrastaram para dentro de uma jaula e os levaram ao rei da Babilônia. Então, quando você vê essa menção aqui, você já começa a ter ideia de que parábola, né, do que ele está falando a respeito disso, né? Então, a mãe é a leoa, né? Ele está fazendo a menção de Israel. E os leãozinhos aqui criados, fortalecidos, né? Nada mais, nada menos que os reis. E quando ele fala aqui que lançaram uma rede, o apanharam, com ganchos o arrastaram para dentro da jaula, ele está falando nada mais, nada menos do que alguns reis, né? Lembra que nós comentamos aqui de que o rei resistiu à Babilônia e foi levado, né, como cativo ao cativeiro, né? Então, ele faz menção aqui sobre esta ocorrência. Eles o mantiveram preso para que nunca mais ouvisse a voz nos montes de Israel, né? Então ele está falando de Joacás, que era filho de Josias, né? Então ele reinou apenas 3 meses e foi deportado para a Babilônia, né? Então você percebe aqui que ele está falando, né, da história do seu próprio povo. Olha só. O vento do deserto secou os seus frutos, quebrou os seus fortes ramos, por isso ela murchou e ficou consumida pelo povo. Então ele está falando de Israel. Agora a videira está plantada no deserto, onde o solo é duro e seco. De seus ramos saiu fogo e consumiu os seus frutos, e os ramos que sobraram não são fortes o suficiente para ser cetros de rei. Né? Então, aqui nós estamos falando de um Israel devastado,
fragilizado, não é? Envergonhado. É essa a visão que é trazido aqui no capítulo 19. No capítulo 20 vai continuar isso, falando da rebelião de Israel. Em 14 de agosto, durante o 7º ano do exílio do rei Joaquim, alguns líderes de Israel vieram consultar ao Senhor. E enquanto estavam sentados comigo, recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, diga aos líderes de Israel, assim diz o Senhor, o Deus soberano, como ousam vir me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não lhes direi coisa alguma. Filho do homem, apresente acusações contra eles e condene-os, faça-os ver como eram detestáveis os pecados, né, dos seus antepassados, né? Então ele está falando aqui para que o povo olhasse para si, olhasse para a sua história, não é? E se arrependesse, né? Não apenas tivesse o cuidado de consultar a Deus para saber, será que vamos ser livres deste lugar? Como é que está a taça da ira de Deus, né? Não, Deus esperava muito mais, esperava que esse povo se voltasse para Ele com um coração contrito e quebrantado, né? Transmita essa mensagem do Senhor soberano: quando escolhi Israel, quando me revelei aos seus descendentes de Jacó, ainda lá no Egito, jurei solenemente que eu, o Senhor, seria o seu Deus. Naquele dia, jurei que o tiraria do Egito e o levaria para uma terra que havia encontrado para eles, uma terra boa, que produz leite e mel, e em fartura, a mais linda de todas as terras. Então lhes disse: cada um de vocês livre-se das suas imagens repugnantes, pelas quais estão obcecados, e não se contamine com ídolos do Egito ou de qualquer lugar, né? Porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, porém, se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Não se livraram das imagens repugnantes pelas quais estavam obcecados, nem abandonaram os ídolos do Egito. Mas por causa do meu nome não o fiz. Não permiti que o meu nome fosse desonrado entre as nações vizinhas, diante das que me revelei. Os tirei do Egito, os levei para o deserto, ali lhe dei os seus decretos, os seus estatutos, para que encontrassem a vida e praticá-los, né? Também lhes dei o sábado como um sinal entre mim e eles, para lembrá-los de que eu sou o Senhor e que os separei para serem santos. O povo de Israel, no entanto, se rebelou contra mim, não quis obedecer os meus decretos no deserto. A obediência lhes teria dado vida. Olha que coisa maravilhosa, não é? Aqui nós aprendemos o fruto da obediência é a vida. Quer ter vida? Seja obediente, né? Isso faltou a obediência ao povo. Mais uma vez, porém, não contive por causa do meu nome, para não me fosse desonrado diante as nações que tinha visto o poder quando eu tirei Israel do Egito. Contudo, fiz um juramento solene contra eles no deserto. Jurei que não o faria entrar na terra prometida, que tinha dado a terra que produz leite e mel, mais linda de todas as terras. Pois rejeitaram os meus estatutos, recusaram seguir, ou seja, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Todos os demais morreram no deserto, né? Quem entrou na terra prometida foi uma nova geração. Apesar disso, tive compaixão dele e não os destruí no deserto. Então adverti os seus filhos no deserto a não seguirem os passos, o estilo de vida que os seus pais levavam, para que não se contaminasse com outros ídolos. Disse-lhe: eu sou o Senhor seu Deus, siga os meus decretos, obedeça os meus estatutos e, vocês vão viver, vocês vão ter vidas, eu vou ser o seu Deus, né? Então os seus filhos, porém, está no versículo 21,
também se rebelaram contra mim. A obediência lhe terias dado vida. Então, novamente, ele repete essa expressão aqui. No entanto, contive o meu julgamento por causa do meu nome, para que não fosse desonrado diante das nações, né? Então você está vendo em diversos momentos Deus segurando, né? E não destruindo esse povo, né? Pois não obedeceram os meus estatutos, desprezaram os meus decretos, profanaram o sábado, cobiçaram ídolos dos seus antepassados, e eu os entreguei a decretos e estatutos inúteis que não os conduziram à vida. Deixei que se contaminasse como ofertas de idolatria e permiti que oferecesse seus primeiros filhos como sacrifício aos seus deuses, para que eu não o desvastasse, lhe mostrasse somente que eu sou o Senhor, né? E aí nós vamos ver que vai haver o julgamento, isso é certo, mas há esperança de restauração sempre, né? Então, portanto, o Filho do Homem transmita a Israel esta mensagem do Senhor soberano: seus antepassados continuaram a blasfemar contra mim e a me trair, pois quando os trouxe à terra que havia prometido, eles ofereceram sacrifício onde quer que vissem, montes altos, árvores verdejantes, provocaram minha fúria, ofereceram sacrifício aos seus deuses e levaram perfumes e incenso e apresentaram ofertas derramadas. Disse-lhe: que lugar alto é este para onde vão? Desde então, este tipo de lugar é chamado de Bamã, lugar alto. Portanto, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor soberano: vocês continuarão a se contaminar como fizeram os seus antepassados? Vão se prostituir adorando imagens repugnantes? Pois quando se apresentarem oferta para elas e sacrifício de seus filhos no fogo, continuam a se contaminar com ídolos até hoje. Acaso devo permitir que me consulte ao povo de Israel? Tão certo como vivo o Senhor Deus soberano, que não lhe darei e não lhes direi coisa alguma. Então isso é a resposta de Deus ao povo que ia até a casa de Ezequiel consultar a Deus, né? E aí Deus mandava essa resposta, né? E aí nós vamos ao versículo 21, que é a espada do julgamento do Senhor. Olha só, recebi essa mensagem do Senhor: filho do homem, volte o rosto para Jerusalém e profetize contra Israel e seus santuários. Diga-lhe: assim diz o Senhor, eu sou o seu inimigo. Olha só. E estou prestes a tirar a espada da bainha para destruir o seu povo, né? Olha só, imagina, né? Eu acho que o coração do povo começou até a acelerar, né? Empunharei minha espada contra todos da terra, desde o sul até o norte. O mundo inteiro saberá que eu sou o Senhor, e a espada está em minha mão, e ela não voltará à bainha, né? Então, Deus por muito tempo reteve essa espada na esperança, né, de um arrependimento genuíno por parte de Israel. E sim, a espada está sendo afiada e polida, preparada para as mãos do carrasco, né? Então, quem é esse carrasco aqui? Nada mais, nada menos que o meu servo Nabucodonosor, né? Então, ele que vai executar esse juízo de Deus. Filho do homem, grite, lamente, bata as coxas em sinal de angústia, pois a espada matará o meu povo e seus líderes todos morrerão, né? Então, você já sabe toda a trajetória que nós já temos falado aqui de quão grande, né, foi a destruição. E aí ele fala, né, no versículo 23, mas o rei da Babilônia os
lembrará de sua rebeldia, ele os atacará e os levará prisioneiro. Portanto, assim diz o Senhor soberano: repetidamente vocês me lembram de seus pecados e da sua rebeldia. Nem sequer tentam escondê-lo. Em tudo o que fazem, seus pecados ficam evidentes, por isso chegou a hora do castigo. E aí ele fala: tira a coroa coberta de joias, tire o antigo sistema que está para mudar. Os humildes serão exaltados, os orgulhosos humilhados. Destruição, destruição. Certamente destruirei o reino e não será restaurado até que venha aquele que tem o direito de julgá-los, então o entregarei a ele. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Ajuda-nos a reconhecer, sabe, o nosso pecado. Ajuda-nos a ter um coração contrito e quebrantado. Ajuda-nos a ter uma vida rendida aos Teus pés. Aprendemos com todas essas situações. Aprendemos que carecemos do Senhor todos os dias para vivermos aqui nessa terra com propósito. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.